Eu quero te falar sobre uma das maiores confusões do marketing hoje, que é a ideia de que o número de seguidor significa autoridade automaticamente, isso significa vendas. E eu já vou te adiantar, isso a qualquer custo pode te custar muito mais caro. E além disso, te deixar até desmotivado a postar no seu Instagram. Afinal de contas, né? Isso é para chegar no momento de vender, de ser reconhecido, para o negócio continuar crescendo. Então, antes de tudo, a gente precisa ser justo, né? O número de seguidores, ele influencia sim. Inclusive, ele vai abrir portas, vai mudar a percepção das pessoas. Só que isso é percepção de autoridade. Isso não dá uma garantia de que a pessoa que chegou, ela vai pedir de você algum dia, tá? Quando não feito da forma correta. E quando a gente fala de comida, isso tem um peso ainda maior. A gente já teve casos de cliente com mais de 100 mil seguidores e a pessoa simplesmente não conseguia vender nada, tá? O problema geralmente começa quando a pessoa transforma isso em uma regra, em uma obsessão por números. Se eu crescer, eu vendo. Se eu tiver mais e mais e mais, eu vou ficar no topo aqui da minha cidade. E aí começa a fazer coisas para crescer, né? Obviamente, né? Essa é a mentalidade. Por exemplo, trend sem sentido, que é o ápice, né? Todo mundo faz. Conteúdo genérico, vídeo só para viralizar. Começa a usar equipe em uns vídeos assim mais apelativo. Vai em todos os gurus do marketing, começa a fazer hackzinho. E aí o que acontece? O número ele vai subir, mas o caixa ele não vai acompanhar. E até o próprio engajamento não vai acompanhar isso aí depois. Porque ninguém percebe que tá apenas atraindo gente curiosa, gente que só consome conteúdo por consumir à toa, que quer rir, né? Gente que segue todo mundo, ou seja, parece que tá dando certo, mas não tem dinheiro entrando. Ou seja, é sabor resultado, né? Agora entra um ponto que você precisa começar a ter essa percepção. Quando a pessoa ela entra no seu perfil, o que ela vê pode sim, tá? Anular completamente o número de seguidores que você tem. Principalmente quando a gente está falando sobre comida. Porque a comida ela não é uma lógica. A comida ela é um desejo, né? Então pensa comigo, olha só, na situação. Você tá lá andando na rua com fome, e aí você passa, vê uma estufinha na calçada, de um lugar legalzinho, vê uma coxinha linda, dourada, perfeita. Você não pensa quantos seguidores isso aqui tem. Você pensa, eu quero isso agora, né? Então, o Instagram do dono de restaurante, ele também tem que funcionar dentro dessa lógica. E antes da gente continuar, se vocês estão gostando até aqui, eu já vou pedir pra você curtir o vídeo, né? Ajuda muito o canal a crescer. É ouro que eu tô falando aqui, né? Não esquece de se inscrever também aqui no canal. Agora, voltando pro meu raciocínio, se a pessoa ela entra no seu perfil, mesmo com poucos seguidores, mas ela vê algo bonito, sente desejo, bem preparado, uma estética legal, que quase sente aquele sabor da comida na boca, você começa a se tornar mais forte, você começa a se tornar uma opção forte, você começa a se tornar uma referência na sua cidade ou até do seu nicho, e aí você tá ganhando. O visual, ele abre porta, o número ajuda como um reforço. Agora, o outro lado, você pode ter 100 mil seguidores se o seu perfil ele não gerar desejo, se você só posta promoção, se você não passa um cuidado visual abaixo da média, ou, quer dizer, se você só passa um resultado visual abaixo da média ou na média, pronto, né? Aqui você já perdeu. Agora deixa eu te fazer pensar em uma coisa. Imagina se o Instagram decide tirar o número de seguidores, ele simplesmente tira, some. Ninguém mais consegue ver quantas pessoas te seguem. E aí, o que vai sobrar pra você? O que você posta, a forma como você apresenta, o desejo que o seu produto gera. Então pensa bem, se hoje o número de seguidores simplesmente sumisse, onde é que estaria o seu esforço? Ou o seu perfil ele só tá dependendo aí de número de seguidor para parecer que é bom? Um perfil de comida, ele também é estética. Você precisa começar a treinar isso. Precisa começar a saber analisar isso aqui dá vontade ou não dá vontade de comer. Tá apetitoso ou não tá? Você precisa ser o maior crítico do seu negócio, né? Ter senso de valor no que você faz. Até porque hoje tá muito concorrido, as pessoas te trocam por qualquer um que ela entenda que é melhor. Porque ninguém quer gastar dinheiro ou engordar com comida ruim ou mediana, que pareça ser pelo menos, né? Agora, vamos fazer uma comparação bem simples que eu quero que você reflita aí. Pensa em emagrecimento. Você é uma pessoa que precisa emagrecer. Você pode emagrecer com dieta, comendo bem, criando hábitos, vai demorar mais? Com certeza vai. Mas você ganha saúde, né? Gasta menos e o resultado ele se mantém a longo prazo. Ou você pode ir por um caminho mais rápido, como por exemplo, usar medicamento, né? Você tem um resultado mais rápido, mas também tem um custo, tem uma dependência e se parar, é muito provável que volte tudo mais rápido também. Isso não é um julgamento, tá? É só um exemplo aqui.
Se a gente for parar para pensar no Instagram, é a mesma coisa. Você pode crescer rápido com qualquer conteúdo, mas muitas vezes você não cria uma base consolidada, não cria cliente, não vai ter uma constância ali, né? Ou você pode construir algo que vai demorar um pouco mais, sim, mas você vai estar construindo ali um público mais qualificado, né? Pessoas que vão se tornar possíveis clientes, né? Ou já são clientes reativados, gente que vai virar fã, e aí o número ele vai crescer, ele vai se tornar uma consequência, né? E aí sim você pode começar a associar seguidores com venda. Né? Porque você está crescendo o quê? Você não está crescendo a qualquer custo. Você está crescendo da maneira certa. Então, tira essa pressão da cabeça, porque você não precisa crescer a qualquer custo. Você precisa crescer com estratégia. Isso pode demorar um pouco mais. E, principalmente, você precisa saber para quem você quer vender. Eu tô dizendo que pode demorar um pouco mais, eu não tô dizendo que é uma regra demorar mais. Porque você não precisa atrair todo mundo, você precisa atrair quem paga pelo que você vende. Você precisa atrair pessoas interessadas no que você está fazendo. E quando você acerta isso, você com certeza vai chegar pedido para você. Com certeza você vai crescer esse perfil. Ou seja, você não precisa parecer que é grande, você precisa parecer que é bom. E aí depois, né, provar que é isso mesmo, né? Porque não é possível. Então, pessoal, é isso, tá? Esse é o segundo episódio dessa série de conteúdos. Se isso fez sentido pra você, já se inscreve no canal, vou pedir de novo, curte esse vídeo, tá? Manda pra alguém aí que é dono de restaurante, dono de delivery, precisa entender sobre isso aqui, né? Ou alguém que vive aí com a cabeça, precisa crescer seguidor, qualquer custo e tudo mais, alguém que ama trend, tá? Porque isso muda completamente a forma e a qualidade como você vai crescer no Instagram. Um abraço!